Queria nessa hora convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos meditar hoje no trecho, na porção das Escrituras que se encontra lá em Lucas, capítulo 15. Tá certo? Lucas, capítulo 15. Pega a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, põe os teus olhos na palavra de Deus. Talvez você tenha deixado de lado a sua Bíblia, mas eu queria encorajar você a gastar tempo com ela. Queria encorajar você a pegar a sua Bíblia nessa hora, colocar os teus olhos na palavra. Como pastor, eu me sinto lisonjeado quando eu cito a palavra e as pessoas acreditam que eu estou dizendo a verdade. Mas é muito importante que você desenvolva o hábito de verificar se aquilo que está sendo dito de fato está escrito. Amém? Vamos ler? Lucas capítulo 15. Antes da gente ler Lucas 15, para a gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo, Jesus, no capítulo 14 de Lucas, a gente vai encontrar algumas coisas muito interessantes acontecendo. A primeira coisa que acontece em Lucas 14 é que Jesus vai a um banquete. Ele é convidado para ir comer na casa de um fariseu. E Jesus vai à casa desse fariseu. Ele responde a esse convite, ele atende a esse convite. E existe um episódio muito interessante que acontece ali durante esse jantar. Né? Jesus está ali jantando com esses homens e, como sempre, Jesus tem uma conversa muito interessante com esses homens e a conversa vai se desenrolando ao ponto que Jesus vai chegar num determinado momento, em Lucas 14, onde ele começa a contar uma parábola. Ele conta a parábola de um grande banquete. Jesus vai à casa de um fariseu. Jesus conta a parábola de um grande banquete. A parábola desse grande banquete vai falar a respeito de um senhor que prepara uma grande festa, mas os seus convidados declinam o convite e não atendem, não comparecem a esse banquete. E ele então manda seus servos buscarem as pessoas as mais distintas e diversas. E distinto aqui não é no bom sentido, mas é no sentido, talvez num dos piores sentidos, que a religião enxergava essas pessoas. Jesus conta que os servos saíram pelos becos, pelos lugares escuros, pelas vielas, e começaram a trazer as pessoas, os coxos, os cegos, aqueles que eram inválidos, pessoas essas que aos olhos da religião judaica, aos olhos da religião de Israel daquele tempo, eram as pessoas que não eram adequadas, que a religião descartava. E a parábola que Jesus conta é que essas pessoas foram trazidas para dentro do banquete. Ao mesmo tempo que Jesus está falando que existe, eu gosto muito da expressão de Lucas 14, que diz que é para a palavra do Senhor para os seus servos é força-os a entrar. Ainda há lugar, força-os a entrar. Logo em seguida, Jesus fala o quão difícil é segui-lo e que o discipulado existe um preço para ele. Ao mesmo tempo que ele veio para salvar o perdido, é necessário que eu e você entendamos que seguir a Cristo tem um custo. Vai custar a nossa vida. Ser discípulo de Jesus custa a nossa vida. A salvação é pela graça. O discipulado custa a nossa vida. E aí, nesse contexto, logo em seguida, a gente vai encontrar Lucas 15. Lucas 14, Jesus vai à casa de um fariseu. Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles.
este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Queria convidar você a orar e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra. Senhor, te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade. E eu te peço nessa hora, Senhor, fala ao nosso coração. Fala ao meu coração. Usa a minha vida, fala com a tua igreja, fala com todos aqueles a quem essa palavra alcançar, todos quantos, ó Deus, esse vídeo alcançar, ó Deus, eu te peço, fala ao nosso coração. É o que eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Olha só que interessante, esse texto ele tem algumas coisas muito interessantes e eu gostaria de destacá-las para mim e para você. Esse texto aqui, Lucas 15, ele começa dizendo, né, a respeito de uma crítica. Jesus estava sendo criticado. Por quê? Por quem? Jesus estava sendo criticado pelos fariseus e os mestres da lei. Eles criticavam Jesus, eles estavam murmurando contra Jesus, eles estavam reclamando de Jesus. Mas por que eles estavam reclamando? O texto começa dizendo que os publicanos e os pecadores, eles estavam se reunindo para ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Lucas parece que se preocupa com essa informação. Ele se preocupa em mostrar para mim e para você, ele se preocupa em mostrar para os seus leitores que as multidões, muito mais do que se achegarem até Cristo por causa dos milagres, muito mais do que se achegar até Cristo por causa de pão e de peixe, elas se achegavam a Ele para ouvi-lo, porque a mensagem que Ele entregava, a mensagem que Jesus ensinava, ela era cheia de autoridade. Não apenas isso, mas Jesus tinha uma característica muito interessante enquanto rabino, enquanto um rabi, enquanto um mestre, enquanto um professor da lei. Diferente dos fariseus, diferente dos mestres da lei do seu tempo, Jesus acolhia os pecadores. Jesus tornou acessível a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. E essa é uma característica que nós precisamos entender. Diferente dos demais mestres que tratavam os seus ensinos, que tratavam o ensinamento da lei como algo exclusivo apenas para as pessoas, algo que estava disponível apenas para as pessoas que se enquadravam nos critérios da religião, Jesus se dispunha a ensinar exatamente aqueles a quem a religião rejeitava. Normalmente, quando você lê os evangelhos, a gente vai encontrar no público que vinha até Jesus para ouvi-lo mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, publicanos e pecadores. Para um judeu do período de Jesus, ser um publicano era uma das piores coisas que poderia acontecer a um judeu. Ou ser considerado um pecador, essa expressão se refere àquelas pessoas que, maculadas pelo pecado, pelos seus vícios, estavam fora do alcance da redenção. Eram pessoas que estavam longe de Deus e elas não serviam nem mesmo para estar perto daqueles que cumpriam a lei. Esses homens que criticavam a Jesus,
eles criticavam a Jesus porque, em primeiro lugar, eles entendiam que eles eram especiais, porque eles se esforçavam para agradar a Deus, porque aos olhos deles, eles eram justos diante de Deus, e a religião deles se tornou algo exclusivo deles. Era uma religião excludente, era uma religião que punha para fora quem não servia. E aí vem Jesus, um rabino, vem Jesus, um mestre, alguém que ensina os princípios de Deus e começa a repartir com aqueles que a religião judaica dizia que estavam fora, que eram inadequados, que não serviam. E Jesus não apenas pregava para esse povo, mas Jesus os recebia. Olha só que interessante, olha o que o Lucas diz. Este homem, é a crítica dos fariseus, este homem recebe pecadores. Não apenas recebe pecadores, Jesus não apenas os acolhia, Jesus não apenas fazia com que eles se sentissem bem-vindos para ouvir a sua mensagem. É muito importante nós entendermos, Jesus deixa isso muito claro na sua mensagem e no seu ministério. Se você ler o texto de Mateus, Mateus conta um episódio parecido com esse, uma narrativa parecida com essa, tem um outro propósito, mas o texto é similar. Se você ler Mateus 18, lá em Mateus cita uma fala de Jesus que Lucas aqui não coloca. Jesus diz: eu vim buscar aquele que havia se perdido. Jesus entende qual é o seu propósito. Jesus vem para aquele que olha para si mesmo e entende que está perdido. E eu vou até além. Jesus vem para aquele que, mesmo olhando para si mesmo, não consegue entender ainda que está perdido e que precisa de um Salvador. Porque essa é a mensagem de Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele veio para nos anunciar a nossa necessidade de um Salvador. E ele veio muito mais do que nos anunciar apenas, ele veio para ser esse Salvador. Jesus recebia os pecadores e ele comia com eles. Na nossa cultura ocidental, essa questão de comer com o pecador, parece que para mim e para você isso não quer dizer muita coisa. Mas numa cultura como a cultura de Jesus, na cultura oriental, você convidar alguém para comer com essa pessoa é um sinal de profunda intimidade. Convidar alguém para sentar na sua mesa e comer com você é sinal de honra. Ser convidado para se assentar à mesa de alguém e comer com aquela pessoa era algo que significava honra. Significava que você tinha aquela pessoa, o seu hóspede, ele era tido com grande honra por se assentar na sua casa. E quando você trazia alguém para a sua casa, você repartia com a pessoa da sua reputação. Havia um jogo de reputação aqui acontecendo, tinha muita coisa envolvida. Quando lá em Lucas 14, Jesus é convidado para a casa de um fariseu, ele é convidado para a casa de um líder religioso, e ele aceita o convite, ele vai. Jesus está sendo honrado, mas também está trazendo da sua honra para aquela casa, para o seu anfitrião. Havia uma troca. E é por isso que os judeus, os religiosos da época de Jesus, eles não se envolviam, eles não se sentavam para comer com essas pessoas que eram consideradas indignas e impuras. E aí vem Jesus, não apenas os acolhe, mas se assenta com eles para comer. Esse trecho de Lucas, esse versículo de Lucas, ele fala para mim e para você. Ele é uma visão, ele é uma antecipação escatológica do que vai acontecer comigo e com você. Daquilo que nós esperamos, mas que já é. Nós também seremos recebidos por Ele. Nós também nos assentaremos na sua mesa. Nós também comeremos com Ele. E isso, na cultura oriental, o receber e o comer significa intimidade, significa comunhão.
É algo que está por vir, mas também é algo que já está presente, porque o reino de Deus já está entre nós. E nós que fazemos parte do reino de Deus, nós também experimentamos disso. Esses homens estavam criticando Jesus porque ele se assentava para comer com pecadores e publicanos. Era como se na crítica deles, eles dissessem: será que ele não entende que ele se faz como um deles quando ele se assenta com eles para comer? Eu queria que você guardasse isso, porque daqui a pouco a gente vai voltar para essa colocação. Nós vamos voltar para esse pensamento. Versículo 3, então Jesus contou essa parábola. Jesus tinha esse costume. E esse texto de Lucas tem aquilo que os estudiosos chamam de parábolas irmãs. Duas parábolas. Na verdade, Lucas 15 são 3 parábolas. E elas têm um propósito. Duas parábolas que se assemelham demais. A que Jesus conta agora em seguida, que nós lemos, que é a da ovelha perdida e a da moeda perdida. São duas parábolas que se assemelham demais na sua estrutura e na sua figura de linguagem, na sua forma de comunicar. Jesus conta a história de um homem, e ele faz isso de uma forma muito interessante. Ele olha para aqueles que o criticavam, ele olha para esses mestres da lei, e ele diz: qual de vocês não agiria dessa forma? E aí Jesus então começa a descrever uma cena. Ele diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? 100 ovelhas. No tempo de Jesus, aliás, até nos dias de hoje, 100 ovelhas para a cultura oriental é uma posse bem significativa. É bem provável que na época de Jesus, apenas alguns homens tivessem 100 ovelhas. Na verdade, os estudiosos dizem que o mais comum naquela época é que quando você via um grupo enorme de ovelhas sendo pastoreadas, elas muito provavelmente não pertenciam a apenas uma pessoa. Aquele grupo de ovelhas, aquele rebanho, eles pertenciam a várias pessoas, muitas vezes da mesma família, ou do mesmo clã, ou da mesma cidade. E os pastores eram colocados para pastorear, eram contratados para pastorear, e eles pastoreavam não só as suas ovelhas, que faziam parte daquele grupo, mas a ovelha de todos os que estavam envolvidos ali. E havia por conta disso uma responsabilidade, um peso de responsabilidade. Quando Jesus dá esse exemplo, os seus ouvintes, aqueles que ouvem Jesus, eles estão pensando no exemplo, e quando eles ouviram 100 ovelhas, muito provável, a gente pode dizer aqui que eles ficaram pensando: caramba, bastante ovelha. Tem muita ovelha aí, tem muita responsabilidade envolvida, tem muito recurso aí, tem um custo. E quem quer que seja que perdeu essa ovelha, esse pastor que não se atentou e perdeu essa ovelha, ele realmente tem uma responsabilidade de ir atrás dessa ovelha. E Jesus então, ele explora essa questão, e ele diz: qual de vocês, no lugar desse pastor, não teria essa atitude? A atitude de ir buscar, sentir sobre você a responsabilidade de buscar aquilo que era seu e se perdeu. Buscar até encontrar. Talvez, se as ovelhas pertencessem a uma única pessoa, talvez ela ponderasse as perdas e os ganhos, colocasse na balança e olhasse o que é uma ovelha para 99. Eu perdi uma, mas ainda tenho 99. Mas aquele que precisa prestar contas, esse se importa, porque ele sabe a responsabilidade que ele tem sobre aquilo que é dele e que é dos outros também. Aquilo que é coletivo. Jesus descreve então esse pastor que vai e procura
E uma coisa muito interessante é que Jesus, no versículo 5, diz assim: quando a encontra, não existe um se, existe um quando. Quando a ovelha é encontrada, o pastor, ele experimenta uma alegria de encontrar a sua ovelha, de encontrar a ovelha perdida. E o texto fala de uma outra alegria, a alegria de poder levar a sua ovelha, aquela que havia se perdido, aquela ovelha que muito provavelmente estava fraca, estava cansada, estava assustada. O pastor a coloca sobre os seus ombros e a leva de volta para casa. Uma coisa muito interessante desse texto de Lucas é que ele fala sobre a alegria de buscar aquele que está perdido. E ele fala da alegria da restauração. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, eu queria repartir com você, é que o pastor deixa as ovelhas no campo, mas aquela que foi perdida e que é restaurada, essa é levada para casa. Talvez o correto no texto seria dizer que o pastor então volta para o campo, para o lugar onde ele deixou as 99, para poder então trazer aquela que estava perdida, mas o texto não diz isso. O texto de Lucas diz que ele leva para casa a ovelha perdida. E existe uma alegria. Existe uma alegria da parte de Deus por aquele que está perdido, é encontrado e é restaurado à casa de Deus. Esse texto ele vai falar para nós também a respeito de arrependimento. O assunto de Lucas 15 é a alegria da restauração, o arrependimento que é necessário acontecer na minha vida e na sua vida. Versículo 5, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Existe uma alegria no pastor que toma o seu coração quando ele encontra a ovelha perdida, mas existe uma alegria também que invade o seu coração, porque existe um custo que ainda precisa ser feito, existe um algo que ainda precisa ser realizado. Ele ainda precisa pegar aquela ovelha cansada, por vezes machucada, talvez ferida, assustada, amedrontada, colocá-la sobre os seus ombros e carregá-la. Lucas descreve essa parábola, Jesus contando essa história, é Jesus quem está dizendo. Jesus diz que existe uma alegria em se pagar esse preço. O preço da nossa restauração, o preço da nossa redenção. Quando nós fazemos o paralelo desse texto com a nossa história, com a obra redentora de Cristo, o bom pastor, ele se identifica como o bom pastor, ele é o nosso bom pastor, ele é aquele que entrega a sua vida pelas suas ovelhas, e ele vem ao nosso encontro. Nós somos a ovelha perdida, nós somos o povo de Deus, nós somos a propriedade de Deus, a ovelha que se perdeu. Ezequiel 34 vai dizer que todas as ovelhas de Deus, o rebanho do Senhor se perdeu e vagou por todas as montanhas, e não houve quem fosse atrás deles, não houve quem os procurasse. Mas quando você continua lendo a profecia de Ezequiel, ele diz que o próprio Senhor decidiu que iria atrás deles e os restauraria. É lindo esse texto, é fantástico esse texto. Quando nós lemos esse texto à luz de Lucas 15, nós entendemos que Deus é esse pastor. Ele é o bom pastor que vem até nós. Nós somos a ovelha perdida, nós somos o rebanho do Senhor, nós nos perdemos. E Ele veio e nos buscou. Ele não apenas nos buscou, mas Ele também nos trouxe de volta, Ele também nos regenerou, Ele nos trouxe de volta a nossa condição, a condição de rebanho do Senhor. E Ele fez isso, e a Bíblia diz que Ele, quando viu o fruto do seu penoso trabalho de redenção que aconteceu na cruz por mim e por você, Ele se alegrou, Ele se regozijou.
Ele nos trouxe para casa. Aleluia. Ele nos trouxe para casa. Ao chegar, ele reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo. E aí Jesus então vai dizer sobre a alegria que existe no céu por um pecador que se arrepende. Ele diz que existe muito mais alegria no céu por um pecador arrependido, por um pecador que é encontrado. Lucas faz uma ligação entre o arrependimento e ser encontrado por Deus. O arrependimento é o resultado de uma ação de Deus na nossa vida, que nos busca e nos encontra. E quando Ele nos encontra, arrependimento é gerado no nosso coração. E por causa desse arrependimento sincero, não aceitar a Cristo porque nos é momentaneamente conveniente, não aceitar a Cristo por causa da pressão, porque cedemos às pressões das pessoas que nos amam e estão à nossa volta e querem ver a nossa decisão. Não aceitar a Cristo como resposta a uma manipulação emocional e momentânea, mas um verdadeiro arrependimento, um arrependimento de reconhecer a nossa condição. O arrependimento que fala a respeito de enxergarmos quem de fato nós somos sem Ele e que sem Ele não existe solução para nós. É um filho que cai em si e se levanta e volta para o seu pai. Arrependimento. O arrependimento nosso, ele está disponível, ele acontece na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que nos busca. Um dia eu ouvi uma expressão, achei ela maravilhosa. Do nosso primeiro respirar, do nosso primeiro fôlego, do nosso primeiro momento ao último momento, Deus nos persegue. Ele nos persegue no intuito de nos trazer de volta para casa. Esses homens, esses mestres da lei, esses pseudos, pretensos compreendedores da lei, pseudo-entendidos da lei, falsos entendidos, porque eles não conheciam de fato o coração de Deus, eles conheciam a lei, mas não entendiam a essência da lei, não entendiam o propósito da lei, não entendiam o coração do Pai. E ainda hoje, nos nossos dias, nós nos deparamos com pessoas, com situações assim, aonde somos rechaçados, somos jogados para fora, somos excluídos, porque não atendemos a rituais religiosos. Mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que providenciou a nossa redenção. Ele é aquele que veio até nós, que veio nos buscar, e é Ele quem nos coloca no ombro, é Ele quem nos leva de volta para casa. Só é possível voltar para casa se estivermos nos ombros do bom pastor. Só é possível voltarmos para casa se formos levados por Ele. Quando esses homens criticaram Jesus por estar sentado, por receber e comer com pecadores, quando eles criticaram Jesus, porque segundo a sua cultura e o seu costume, quando Jesus comia com esses homens, ele repartia, ele compartilhava com eles da reputação deles, e eles compartilhavam com ele da reputação dele. Na compreensão deles, aquilo que é santo não pode se comungar, não pode se relacionar com aquilo que é impuro. Porque o puro é contaminado pelo impuro. Mas em Cristo, no Evangelho, no reino de Deus, na mensagem da boa nova de redenção, quando nós nos encontramos com aquele que é puro, quando nós nos encontramos com aquele que é santo, quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele sendo puro, purifica-nos. Ele nos purifica, eu e você que somos impuros,
que somos indignos da sua presença, Ele nos torna dignos de nos assentarmos na sua mesa. Ele nos veste com as suas vestes. E nós então podemos sentar e comer da mesa do Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho. Talvez você me ouve nessa noite, nesse momento. Eu não sei quando esse vídeo vai chegar até você, mas talvez você que me escute, eu quero dizer para você que Deus quer falar com você a respeito disso. Ele quer que você compreenda que Ele é o bom pastor. Ele é aquele que veio ao teu encontro. Ele veio até você, Ele veio atrás de você, Ele veio buscar você. Ele veio buscar aquele que havia se perdido. E Ele nos põe no ombro e nos leva alegremente, Ele nos leva de volta para casa. Esse texto fala da alegria da redenção. Esse texto fala de arrependimento que é gerado no nosso coração quando nos encontramos com a graça irresistível de Deus. Existe um amor de Deus derramado sobre minha vida, sobre a sua vida. Existe um amor que quando nós compreendemos, quando nós entendemos esse amor, ele é irresistível. Essa graça que nos envolve, essa doação, esse amor de Deus que se entrega por nós, que dá a sua vida por nós. E existe grande alegria no céu. O texto diz, Jesus diz, que maior é a alegria por um pecador que se arrepende do que pelas 99 ovelhas que, sendo sãs ou estando salvas, se sentindo salvas, pensam não precisarem de redenção. Jesus termina essa história de uma forma dando uma cutucada naqueles que o ouvem, dizendo, olha, o céu se alegra por esses pecadores que vêm em busca de comunhão, muito mais do que por vocês, que acham que estão firmados, que estão seguros nas suas práticas religiosas. O que Deus busca de mim e de você é um coração que flui, que jorra para fora arrependimento. Que nós possamos estar sempre nessa posição, sempre compreendendo que precisamos da obra de redenção, que precisamos de um pastor que nos busca, precisamos daquele que é o nosso dono. Nós somos o seu rebanho, nós somos rebanho do seu pastoreio. Queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos, aí onde você estiver. Eu queria orar por você. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Talvez você se sinta longe do Senhor. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim, eu não sei aonde foi que eu errei, pastor, mas eu me sinto longe, distante, me sinto frio, me sinto vazio. Eu tento ler a Bíblia, mas não consigo. Parece que nada faz sentido. Eu quero dizer para você que mesmo que você se sinta perdido, o pastor vem ao teu encontro, o bom pastor. Não eu, mas aquele que é o dono da igreja. Ele vem ao encontro daqueles que pertencem a ele. E ele nos põe no ombro, ele nos põe nos seus ombros e com alegria ele nos leva de volta para casa. E nesse momento, Deus está buscando salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua alma. E eu queria orar por você. Entregar a vida para Jesus é algo simples de se fazer. Os nossos velhos caminhos só nos afastam de Deus. E o pecado, o nosso pecado, gera morte que nos distancia de Deus. E abrirmos o nosso coração e pedirmos a Ele que entre e faça morada em nós. Feche seus olhos, me permita orar com você. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu de meditarmos, ó Deus, na riqueza da Tua palavra. De entendermos, ó Deus, a Tua verdade. Obrigado por falar ao nosso coração, por falar ao meu coração. Senhor, como é bom saber que o Senhor nos leva para casa. O Senhor nos traz para perto de Ti. Senhor, eu quero te agradecer. Pai, aquele que me ouve nessa hora, aquele que nesse momento decidiu fazer uma oração comigo, nessa hora, entregando sua vida para Jesus.
se reconciliando com Jesus, com aquele que é o bom pastor, com aquele que dá a sua vida, que deu a sua vida por nós. Senhor, eu quero te pedir, alcança os meus queridos irmãos, alcança as tuas ovelhas, ó Deus, e traz a tua salvação. Aquele que nunca teve relacionamento contigo, Senhor, que ele possa nessa hora pedir, abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu creio em ti, me leva para casa. Senhor, aquele que está cansado, abatido, frio, distante, que o Senhor possa trazê-lo para casa. Senhor, que todos nós, aqueles que estão em relacionamento contigo, todos aqueles que são o teu rebanho, a tua igreja, Senhor, que não nos esqueçamos jamais que o Senhor é aquele que nos leva para casa, o Senhor é o único que pode nos trazer de volta para casa. Senhor, traga-nos de volta para casa. Põe-nos na tua mesa, Senhor, para comermos contigo. Senhor, eu te peço, no nome precioso de Jesus, que a tua palavra, Senhor, a tua boa palavra, produza em nós tudo aquilo que o Senhor sabe que precisamos. Eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Um grande prazer, muito obrigado por ter ouvido a palavra de Deus, por ter tirado esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, um grande beijo, sinta-se abraçado aí, mesmo que virtualmente, tá bom? Um abraço caloroso para você, em nome de Jesus, para toda a sua família também. Que Deus te abençoe. Amém.